Ok. A paz do Senhor. Boa noite a todos. Que Jesus ricamente nos abençoe e abençoe todos os irmãos que estão assistindo. Então, para iniciar bem o final de semana, vamos orar. Pai, em nome de Jesus, nós te louvamos e bendizemos ao teu nome, Senhor. Nós declaramos, Senhor, que Tu és o Senhor absoluto da nossa vida, Senhor, da nossa família, do mais íntimo e profundo do nosso coração, da nossa alma e espírito. Senhor, nós pedimos perdão por toda palavra, pensamento, atitude e pecado que tenhamos cometido contra Ti. Perdoa-nos todos os nossos pecados e lava-nos com o Teu sangue, mais branco do que a neve seremos, em o nome de Jesus Cristo de Nazaré. Senhor, nós te pedimos, dá ordem aos teus arcanjos e anjos, sitia e guarda esta casa, Senhor, este bairro, esta cidade, a casa dos nossos irmãos nos quatro cantos deste planeta, em nome de Jesus. Sitia o Brasil com o exército do Deus vivo, Senhor, que os teus arcanjos se coloquem do lado direito e esquerdo de todas as estradas distritais, municipais, estaduais, federais e internacionais, dando livramento de morte, de acidente, de batida, de atropelamento, de assalto à mão armada, de bala perdida, de roubo, de sequestro, de mal súbito, de pane no motor, de atentado terrorista, de intempéries e catástrofes climáticas, em nome de Jesus. Guarda todos aqueles que estão nas pontes aéreas, Senhor, nos quatro cantos deste planeta, Senhor. Leva-os em segurança, Senhor, em nome de Jesus. Senhor, que os teus arcanjos, Senhor, estejam dando livramento de todo tipo de mal aos teus queridos e a todos aqueles, Senhor, que são moradores deste planeta, em nome de Jesus. Sitia a América do Sul, América Central, América do Norte, o Ártico, a Antártica, a Oceania, a Austrália, a África, a Ásia Maior, a Ásia Menor e a Europa, Senhor. Seja varrido pelo exército do Deus vivo e todo espírito contrário à palavra do Senhor seja amarrado e levado cativo para o abismo, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Senhor, unge a nossa mão direita, Senhor, e nós colocamos no alto da nossa cabeça, que a nossa mente consciente, subconsciente e inconsciente seja ligado e dirigido pelo Espírito Santo de Deus, em nome de Jesus. Unja os nossos ouvidos, Senhor, que o fogo do teu Espírito Santo passe nos tímpanos, no martelo, na bigorna, no ouvido médio, queima toda a endolinfa nova, coloca tudo novo no nível, para que a tua palavra não seja deturpada no cerebelo, em nome de Jesus. Senhor, se há no nosso meio algum enfermo, Senhor, que seja radicalmente curado, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, nós ordenamos que todo espírito de enfermidade bata em retirada e vá para o abismo, em nome de Jesus. Rabasturi alaramasti anderemas. Romanas, agindo eu, quem impedirá, diz o Senhor. Ó Senhor, Tu és o nosso Senhor, Tu reina absoluto nas nossas vidas, Senhor. Tudo, Senhor, nos é sujeito em nome de Jesus. Todo mal tem que sair no nome de Jesus, Senhor. Unge-nos, Senhor, cada dia mais com o derramar e o transbordar do Teu Espírito Santo, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor. Amém, amém e amém. Que, Senhor, aqueles que necessitam, Senhor, serem batizados com o Teu Espírito Santo, Senhor, que nesses dias, Senhor, que o mundo fica festejando a carne, Senhor, que eles possam ser batizados com o Teu Espírito Santo, Senhor, que haja batismo com fogo, que haja sinais, prodígios e maravilhas no nome de Jesus Cristo de Nazaré. Nós Te louvamos e bendizemos ao Teu nome. Seja bem-vindo, Jesus. Seja bem-vindo, Senhor, nas nossas casas, na nossa vida, na nossa família. Tu és bem-vindo, Senhor. Espírito Santo de Deus, fala conosco nesta noite. Dá-nos o entendimento, o discernimento e a revelação da Tua santa e bendita palavra através do Teu Espírito Santo.
no nome de Jesus. Que o Senhor também guarde todos aqueles que estão se dirigindo para retiros, porque normalmente as igrejas nesses dias se separam, né? Vai para um local e para orar a Deus, para ler a palavra do Senhor, para adorar o Senhor. Que o Senhor guarde a todos e livre-nos de todo mal, no nome de Jesus. Amém, amados? E que Jesus ricamente abençoe todos os irmãos que estão assistindo via internet, as suas famílias, nos 4 cantos aqui do planeta, em nome de Jesus. Como dizia o pastor João Carlos Marques, você que vai assistir ainda, que ainda não está assistindo, a palavra do Senhor, ela é imutável. Então o Senhor fala, a palavra dele, ela não se perde, ela irá se cumprir. Passa o céu, passa a terra, mas a palavra do Senhor irá se cumprir nas nossas vidas, querendo nós ou não, em nome de Jesus. Amém, amados? Louvado seja o nome do Senhor. Nesses dias não tem como não falar, né, das festas do mundo, né? Porque a gente, mesmo que tu não queira ver, ouvir, é praticamente impossível, né? Se tu vai olhar uma notícia, tu quase não consegue, né? Mas o mundo jaz no maligno, está escrito isso, né? Então nós não vamos mudar isso, mas nós temos solução, porque o que nós temos se chama Jesus Cristo. Nós não temos nenhuma, como se diz, não seguimos nenhum ensinamento de seita, não. Nós seguimos a Jesus, aquele que é o pão vivo que desceu dos céus, aquele que era, que é e que sempre será, o Filho do Deus vivo, em nome de Jesus. Rasturi basti andarasti laramas, hori balarai anderemas. Ah, Senhor, há muitos pais, Senhor, preocupados com os seus filhos nesses dias, Senhor, porque podem ir beber demais, podem se colocar em situação de risco, Senhor. Nessa época a gente vê muitos acidentes, muitas, como se diz, muitas desgraças, mas que o Senhor dê livramento a todo aquele que crer. Porque a palavra do Senhor diz que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Amém. Amém, amados? E eu tinha pedido para o Senhor uma palavra, e a palavra que o Senhor me deu está lá em Lucas, que diz assim: e eis que sobre vós envio a promessa de meu Pai. E eu fiquei pensando, meditando, qual será a promessa, né? O Senhor estava falando com os seus discípulos. E fiquei aqui pensando, ouvindo um louvor, pensando, né? A promessa. Se nós lermos de Gênesis, Apocalipse, principalmente o Antigo Testamento, nós vemos a promessa de Deus, né? A aliança que ele fez com Abraão, o renovo da aliança que ele fez, com a promessa que ele fez com Jacó, né? Com Israel. Então, Deus é um Deus de promessas e de alianças, né? E o tremendo que ele cumpre todas. Abraão não viu as promessas se cumprir, ele viu pelo menos o filho dele, né? Que era uma promessa naturalmente impossível, né? Mas o restante ele não viu. Mas não importa. Passa 400 anos, 500 anos, 700 anos, quantos séculos? A palavra do Senhor não volta vazia. Ela sempre vai cumprir o propósito pelo qual foi declarado e determinado. Amém, amados? Então eu vou ler aqui, vamos ler aqui em Lucas 24, que fala sobre a ressurreição. Olha o que diz. No 24, capítulo 1, versículo 1 diz assim: e no primeiro dia da semana, muito de madrugada, foram elas ao sepulcro. Elas quem? As mulheres. Levando as especiarias que tinham preparado. E acharam a pedra do sepulcro removida. E entrando, não acharam o corpo do Senhor Jesus. E aconteceu que, estando elas perplexas a esse respeito,
eis que pararam junto delas 2 varões com vestes resplandecentes. Esses varões eram os anjos do Senhor, né? E estando elas muito atemorizadas e abaixando o rosto para o chão, eles lhe disseram: por que buscai o vivente entre os mortos? Tem outra versão que diz: por que buscai aquele que vive no meio entre os mortos, né? Não está aqui, mas ressuscitou. Lembrai-vos como vos falou, estando ainda na Galileia, dizendo: convém que o Filho do Homem seja entregue nas mãos de homens pecadores e seja crucificado, e ao terceiro dia ressuscite. E lembraram-se das suas palavras. E é interessante que Jesus falou o tempo inteiro com eles andaram com o Senhor, né? E de repente eles haviam esquecido a palavra. Quando Jesus morreu, eu creio que veio um temor, uma angústia sobre eles tão forte que fizeram eles esquecer, né? E lembraram-se das suas palavras. Eu sempre digo, amados, muitas vezes as pessoas estão entristecidas, depressivas, angustiadas. Eu lembro de Davi que fala no Salmo: por que estás triste, ó minha alma? Né? Ainda te louvarei, ó Senhor. Então, que a nossa alegria, se você não tem nenhum motivo para se alegrar, seja alegrar-se na salvação. Que alegria maior que essa, né? E lembraram-se então das suas palavras. E voltando do sepulcro, anunciaram todas essas coisas aos 11 e a todos os demais. E eram Maria Madalena, Joana e Maria, mãe de Tiago, e as outras que com elas estavam, as que diziam estas coisas aos apóstolos. E é interessante que as mulheres foram cedo da manhã, né, para ungir o corpo de Cristo, né? E é interessante que não foi nenhum dos discípulos com elas, né? Foram só as mulheres. Mas interessante que e elas então elas voltam contando que ele não está lá. E as suas palavras lhe pareciam como desvario e não as creram. Quer dizer, eles esqueceram do que Jesus tinha falado. Pedro, porém, levantou-se, correu ao sepulcro e, abaixando-se, viu só os lenços ali postos e retirou-se, admirando consigo aquele caso. É interessante porque, segundo os costumes judeus, a forma como foi dobrado o lenço, né, significava que a pessoa já estaria voltando, né? A forma já estaria retornando, é uma coisa bem interessante. E isso era um símbolo, um símbolo para os judeus que entendiam o significado disso, né? E Pedro, porém, levantando-se, correu ao sepulcro. E baixando-se, viu só os lenços ali postos, e retirou-se, admirando consigo aquele caso. E eis que, no mesmo dia, iam 2 deles para uma aldeia que distava de Jerusalém 60 estádios, cujo nome era Emaús. E iam falando entre si de tudo aquilo que havia sucedido. E aconteceu que, indo eles falando entre si e fazendo perguntas um ao outro, o mesmo Jesus se aproximou e ia com eles. Mas os olhos deles estavam como que fechados para que o não conhecessem. E ele lhes disse: que palavras são essas que, caminhando, trocais entre vós, e por que estáis tristes? E respondendo um, cujo nome era Cleopas, disse-lhe: és tu só peregrino em Jerusalém e não sabes as coisas que nela têm sucedido nesses dias? E ele lhes perguntou: quais? E eles lhe disseram: as que dizem respeito a Jesus, o Nazareno, que foi um profeta poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo. Imagina que Jesus perguntou para eles: quais? Né?
Provavelmente a resposta deveria talvez ser: ah, o Filho do Deus vivo esteve aqui na terra, né? Nasceu da Virgem, andou aqui na terra por 3 anos e meio, né? Realizou sinais, prodígios e maravilha, ressuscitou mortos e ele ressuscitará. Estamos aguardando, né? Isso, né? Eu imagino que deveria ser isso, né? E eles contam, eles receberam a morte. Eu acho que a própria situação da morte, tudo como aconteceu, foi algo muito terrível, né? Muito terrível. 20. E como os principais dos sacerdotes e os nossos príncipes o entregaram à condenação de morte e o crucificaram. E nós esperávamos que fosse ele o que remisse Israel. Mas agora, com tudo isso, e já hoje o terceiro dia, desde que essas coisas aconteceram, já era o terceiro dia. É verdade que também algumas mulheres dentre nós nos maravilharam, as quais de madrugada foram ao sepulcro. E não achando seu corpo, voltaram dizendo que também tinham visto uma visão de anjos, que dizem que ele vive. Ele vive, o nosso Senhor vive. E alguns dos que estavam conosco foram ao sepulcro e acharam ser assim como as mulheres haviam dito, porém não o viram. E ele lhes disse: ó nécios e tardos de coração, para crer tudo que os profetas disseram, porque eles eram conhecedores das profecias dos profetas, né? Porventura, não convinha que o Cristo padecesse essas coisas entrasse na sua glória? E começando por Moisés e por todos os profetas, explicava-lhes o que deles se achava do que dele se achava em todas as Escrituras. E chegaram à aldeia para onde iam, e ele fez como quem ia para mais longe. E eles o constrangeram, dizendo: fica conosco, porque já é tarde, e já declinou o dia, e entra para ficar com eles. E entrou para ficar com eles. E aconteceu que, estando com eles à mesa, tomando o pão, o abençoou e partiu e lhe deu. Abriram-se, então, nesse momento, abriram-se-lhe os olhos e o conheceram. E ele desapareceu-lhes. E disseram um para o outro: porventura, não ardia em nós o nosso coração quando pelo caminho nos falava e quando nos abria as Escrituras? E na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém e acharam congregados os 11 e os que estavam com eles, os quais diziam: ressuscitou verdadeiramente o Senhor e já apareceu a Simão. E eles lhe contaram o que lhes acontecera no caminho e como deles foi conhecido no partir do pão. Aqui fala assim: última palavras do mestre. E falando ele dessas coisas, o mesmo Jesus se apresentou no meio deles e disse-lhes: paz seja convosco. E eles, espantados e atemorizados, pensavam que viam algum espírito. E ele lhes disse: por que estáis perturbados e por que sobem tais pensamentos ao vosso coração? Vede as minhas mãos e os meus pés, que sou eu mesmo. Tocai-me e vede, pois o espírito não tem carne, nem ossos, como vedes que eu tenho. E dizendo isso, mostrou-lhes as mãos e os pés, e não o crendo eles ainda por causa da alegria, e estando maravilhados, disse-lhes: tendes aqui alguma coisa de que comer? Então eles apresentaram-lhe parte de um peixe assado e um favo de mel. E o que ele tomou e comeu diante deles. E disse-lhes:
São estas as palavras que vos disse, estando ainda convosco. Convinha que se cumprisse tudo que de mim está escrito na lei de Moisés e nos profetas e nos salmos. Então abriu-lhes o entendimento para compreenderem as Escrituras. E disse-lhes: assim está escrito, e assim convinha que o Cristo padecesse, e ao terceiro dia ressuscitasse dos mortos. E em seu nome se pregasse o arrependimento e a remissão dos pecados em todas as nações, começando por Jerusalém. E dessas coisas sois vós testemunhas. E eis que sobre vós envio a promessa de meu Pai. Ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Oh, glória! 50. E levou-os fora até Betânia, e levantando as mãos, os abençoou. E aconteceu que, abençoando-os, ele se apartou deles e foi elevado aos céus. E adorando-os, eles tornaram com grande júbilo para Jerusalém, e estavam sempre no templo, louvando e bendizendo a Deus. Amém. Amém, queridos? Então, isso é algo muito extraordinário. Hoje o mundo está, como se diz, louvando a carne, né? Mas nós podemos louvar aquele que vive e reina para sempre. Nós servimos a um Deus que vive, amados. Se Ele quiser, Ele se materializa aqui no nosso meio. Muitas vezes o Senhor já nos visitou. Aqueles que têm visão espiritual já os viram. Nós já sentimos o seu perfume, né? Inclusive, nós tivemos um retiro onde o Senhor sentou na cama e ficou a marca e que quando Ele levantou. Né? Então, assim, ó, por quê? Porque Ele vive. Né? Ele tem um corpo glorificado. E Ele come, porque espírito não come. Né? Então, queridos, o Senhor me trouxe a lembrança, a memória, que este ano agora nós estamos num ano bissexto, né? E este ano, então, nós temos o dia 29 de fevereiro. E eu lembrei que o Senhor me lembrou que eu não lembro com que idade o pastor João Carlos Marques tinha, e eles estavam ensaiando, lembra, lá na Igreja Batista do Canalete, ensaiando por louvor, eles tinham uma campanha de carnaval, né? Que vinha um pregador de fora, e eu lembro que o pastor João fala que aquele dia os jovens foram batizados com o Espírito Santo, né? Interessante que foram só os jovens. E ele olhava lá de cima e ele pensava, isso deve ser porque eles são do louvor, né? Mas ele desejava muito ser batizado com o Espírito Santo. E ele conta que ele viu, eu agora não lembro se foi nessa vez ou se foi numa outra, que ele viu uma mão que veio e pegou ele, ergueu ele, colocou lá no meio dos jovens, né? E aí ele conta que era meia-noite e as pessoas estavam preocupadas que os filhos não voltavam para casa, né? E era aquele rebuliço santo, aquela coisa maravilhosa. Aí ele conta que eles foram levar ele para casa, os pais dele, e ele só dava aleluia. Aleluia, aleluia. Ele contava, dava cada aleluia, né? E aí eu lembrei outro dia que eles ouviram o barulho, que naquela época tinha os guardas que andavam nos quarteirões, né? Eles iam apitando, e aí que o pai e a mãe disse, ai, filhinho, se contenha, filhinho. E aí quando o guarda passou, prrr, e ele, aleluia, aleluia. Aí o guarda era cristão também, né? Então, assim, eu lembrei disso, né? Então, eu não lembro agora a idade que ele tinha, e eu ainda disse para o Max, que está em Rio Grande, não, Max, este ano, fevereiro tem 29, e foi quando houve aquele tremendo derramar do Espírito Santo na cidade de Rio Grande, onde começou o avivamento no Brasil. Eu não me lembro que ano que foi, né?
Até vou olhar depois ali direitinho para dizer. Então, amados, que Jesus, olha, que haja um derramar do Espírito Santo de Deus em todos aqueles que tiverem fome e sede do Senhor. Que, né, que sejam, como se diz, que o Espírito Santo tome conta dos retiros. Né, que haja, que as pessoas não se conformem com esse evangelho de faz de conta, porque aquilo que está escrito aqui é verdade. Então, como se diz que o Senhor mande fogo para queimar todas as arestas da igreja, dos cristãos, para que o Espírito Santo possa ser derramado, possa ser transbordante, porque nós estamos nos finais dos tempos, amados. E o que vai fazer diferença aqui neste planeta é o óleo a mais. Porque eram 10 virgens, todas eram virgens, todas conheciam o Senhor. Mas entrou as 5 que tinham o óleo a mais. Então não importa o quanto a gente conhece de Bíblia, de decoração, né? Tá aí lá, nós temos que ter o transbordar na nossa vida do Espírito Santo. Porque o Espírito Santo é o que a gente leu aqui, ó. E eis que sobre vós envio a promessa de meu Pai. Lucas 24, 49, que nós acabamos de ler. Qual é a promessa de meu Pai? Sermos batizados pelo Espírito Santo. Eu vos mandarei o Consolador. O Espírito Santo, aqui neste planeta, ele vai conduzir a noiva. Ele vai... Gente, tu só não ouve o Espírito Santo porque você não quer. Porque ele fala suave ao nosso coração. Às vezes, em coisas tão pequenas, amados, que às vezes parece até bobagem. Às vezes tu pensa até que é tu que está pensando. Eu cansei de ir para o mercado, ir lá para comprar algumas coisas e me vem no coração assim uma coisa suave. Por exemplo, leva azeite, leva sal. Coisa simples. O Espírito Santo precisa perder tempo com isso? Não, essa é a forma como ele exerce intimidade com coisas pequenininhas. Porque tu começa a gerar, e olha, eu vou contar para vocês, viu? Que vergonha. Todas as vezes que eu ouvi, agora já não mais, tá? Mas uma grande parte da minha vida que eu ouvia aquele suave, eu pensava, não, mas tem. Não, mas acho que não precisa. Aí não preciso levar. Chegava em casa, não tinha. Aí ficava com uma vergonha, com uma raiva de mim, né? Mas por que isso, amados? Porque o Senhor é do interesse de Deus e do Espírito Santo gerar intimidade. E nas simples conversas. Eu vou lá visitar meu amigo. Aí vem assim, não vai agora. Quem sabe vai amanhã. Então, sempre quando vinha esse pensamento, que esse pensamento é interessante que ele não vem daqui, é um pensamento do coração que sobe. Né? Então pergunte, Senhor, é para mim ir? Né? Porque, gente, por que o Espírito Santo, vamos dizer assim, que fica falando coisas tão pequenas e naturais para nós? Para que o dia que ele falar coisas grandes e tremendas para ti, você não duvide. É isso, é por isso. E o trabalho do Espírito Santo, ele é o amigo do noivo. É aquele que cuida da noiva. Porque nos costumes hebraicos, quando um jovem, um pai pedia a mão de uma jovem para seu filho, o que acontecia? Ele saía e ele só voltava, não importava se ia ser um ano, o tempo que ele levasse, quando a casa estivesse pronta. E aí quem ficava para, vamos dizer assim, para ajudar a família da noiva, né, no que fosse necessário, era o amigo do noivo. O amigo do noivo é que preparava, vamos dizer assim, os amigos, né, a família, além da família, a festa. Né? Então, é o Espírito Santo que vai conduzir a noiva em santidade ao encontro do noivo nos ares. Porque toda a gente fala erradamente assim, Jesus está voltando. Não, ainda não. Né? Antes do arrebatamento,
Jesus só volta depois do arrebatamento. E depois que está aqui já é de muito tempo depois. Por quê? A Bíblia fala que o Espírito Santo conduzirá a noiva nos ares ao encontro do noivo. Então, se é nos ares, não é aqui, né? Então, é muito tremendo isso, amados. Olha, amados, peça todos os dias e já agradece. Eu lembro do vovô. Peça e já agradece todos os dons espirituais necessários. Para quê? Para serviço, para equipar-se, para estar apto ao serviço do Evangelho. Porque tem muita diferença, queridos, tu ir ganhar pessoas para Jesus quando o Senhor te dá uma revelação. Quando o Senhor revela o coração daquela pessoa. É impactante. A pessoa sabe que não tem como você saber daquilo, porque a não ser que Deus ou revelasse. Né? Ou então, além de uma revelação, um dom de cura. Gente, é muito impressionante. Tem pessoas que às vezes não visitam as suas famílias. Aí alguém fica doente lá, muito longe, morre. Meu Deus, todo mundo vai lá, manda aquelas monte de flores. Um dia eu fui num enterro e eu olhei, eu conheci aquela pessoa que tinha morrido muito mal, né? Assim, muito pouco. Mas o dia que eu vi aquela pessoa viva, eu vi uma pessoa triste, numa tristeza, tipo assim, uma vida tão simples não é a palavra certa não é simples, mas uma vida tão oprimida, né? Aí eu olhei, depois deu a coincidência de estar no enterro dessa pessoa, de uma mulher, e eu olhei, ela ganhou tantas flores, que eu olhei assim e pensei, olha, se ela tivesse ganhado essas flores quando ela estava viva, provavelmente ela não teria morrido hoje. Aquela tristeza que eu vi naquela pessoa um tempo antes de morrer, certamente não estaria lá, né? E eu achei aquilo muito interessante. Então, que a gente possa, amados, zelar pelos nossos, né? Abençoar os nossos, declarar, abençoar mesmo que a pessoa não esteja legal, não importa se está sendo mal educado, está sendo grosso, estúpida, seja o que for, abençoa. Porque quanto mais você abençoar, gente, quanto mais você orar e abençoar, isso vai amontoar brasas vivas na sua cabeça, né? E o amor constrange, amados. Ou se tu tem atitudes inadequadas, quando tu vai necessitar de alguma coisa, tu não espera que aqueles que você fez de qualquer jeito vá fazer o melhor deles. E quando isso acontece, olha, as pessoas são muito quebrantadas e quebradas pela atitude de amor. Então não esqueçam, fazer para os outros como eu gostaria que fizessem para mim. Por quê? Porque eu não quero o pior para mim, eu quero sempre o melhor para mim, para os meus, né? Então, quando eu fizer isso, eu vou estar sempre plantando, regando essa plantação, aliás, semeando, plantando, regando essas sementes e elas vão frutificar sempre. Porque o amor, ele encobre multidões de pecado. Ele quebranta e ele transforma. Eu sempre digo assim, eu nunca vi ninguém convencer. Eu sempre gosto de citar esse exemplo para os casais. Eu nunca vi uma mulher conseguir mudar a opinião de um esposo com demonstrações dos erros. Nunca vi. Se vocês já viram, eu nunca vi. É muito engraçado isso, né? Mas por quê? Porque quando batemos dessa forma, o que gera na outra pessoa, no companheiro, no esposo, não é o zelo, é o espiritual de adversário.
E a adversária, a gente dá na mesma moeda, né? Mas é muito engraçado isso, que quando a mulher fala diferente, fala com amor, ela pode ter pedido 500 mil vezes a mesma coisa, mas quando ela pede como se diz, com palavras de mansidão, aquilo que estava um mês para fazer, vai, porque é diferente, é Deus que fez isso, não foi nós, né? Eu sempre digo que é a síndrome da maldição do jardim do Éden, né? Porque a mulher fala, o homem não ouve. Aí depois ela faz assim, né? Eu te falei. Lá, né, no lugarzinho que falta costela. Eu te falei. Um dia eu vi isso e eu ri, porque eu conheci as pessoas e estava sendo pregado a respeito da síndrome de Eva, né? De Adão e Eva lá. Eu ri tanto, porque eu conheci a pessoa que a pessoa dizia assim, a esposa dizia assim, fulano, e o fulano nada. Fulano, nada. Aí depois, né? Eu te falei, daí eu ri, foi demais, né? Eu tive que rir demais porque tinha uns exemplos na minha frente, né? Ai, mas isso a gente vê na vida da gente também. Então, por que isso? O que eu estou querendo dizer? Que tudo que é falado, pedido com amor, não importa como te trato, importa onde é que tu coloca o que fizeram contigo, em que lugar tu coloca. Então eu sempre digo, não leva desaforo para casa. A casa é aonde? É o coração. Já perdoa, já bota na cruz. Porque senão o nosso coração começa a ser amontoado de sujeira. É uma palavra desrespeitosa, é uma acusação, é um monte de coisa. E o nosso coração é o trono de louvor ao Senhor. E eu voltei a jejuar mais, vamos dizer, mais intensamente desde o início do ano. Então tem sido muito interessante. Porque, eu estou mudando Deus. Não, é nós que vamos nos alinhando cada vez mais com o Senhor. E como é bom, amados, é gerar a intimidade, é ter intimidade com o Espírito Santo. Tu quer ler um negócio aqui e sempre o Senhor te traz luz sobre aquilo. Tu leu, pode ler todos os dias. Mas todos os dias a palavra é viva. E ela tem um sentido naquela palavra ali. Porque a palavra do Senhor é viva, eficaz, mais cortante do que espada de dois gumes. Que tanto ela é uma espada de dois gumes, ela corta nos dois lados. Tanto ela serve para cortar, como ela serve para o irmão, como ela serve, né? E tanto que ela separa corpo, alma, espírito, ossos, juntas e medula, e é apta para discernir os pensamentos e as intenções do coração. Ossos, juntas e medula, por quê? Porque entre ossos, juntas e medula está o que também? O DNA, né? O DNA natural e o DNA espiritual. Porque nós, assim como nós temos dos nossos pais os traços físicos, nós herdamos deles, nós também herdamos a herança genética e a herança espiritual, do bem e do mal. Então, as coisas do mal só são cortadas a partir do momento que eu invoquei o nome do Senhor, que Jesus veio veio ser o Senhor da minha vida, da minha família, e o sangue de Jesus veio, o sangue de Jesus se fez maldito no nosso lugar, quebrou todas as maldições, cancelou a morte, né? O Senhor levou sobre si na cruz do Calvário todas as doenças, todas as enfermidades, toda a maldição, tudo. Se é tudo, né? Não, mas naquela época não existia tal e tal doença, não importa. O Senhor levou sobre si todas. É todas. Então, não fique com nenhum sentimento ruim, não guarde, não fique, a minha doença, não, mas eu tenho a doença tal, os meus remédios, não, mas abre mão dessa doença, bota na cruz,
Não, Senhor, eu rejeito essa doença, né? Eu declaro que o meu corpo, meus ossos, juntas e medula, meu sistema nervoso, meu sistema nervoso central, nervoso autônomo, todo o meu organismo é sujeito ao nome de Jesus. Senhor, lava-me por dentro e por fora com o teu sangue, e mais branco do que a neve serei, porque todas as nossas células, amados, elas reconhecem o nosso Criador. Ribasturibasti andaramastori alaramas. Reicantoro hilasti andarimas. Eis que eu estou ao teu lado todos os dias. Ramanasti malarastori enderemas. Busca-me, busca-me. Aramalastori enderemas. Ó Senhor, a tua palavra diz que aquele que te buscar, o encontrará. Rimalarasturi malarasti andaramas. Ó Senhor, eis-nos aqui, Senhor. Cumpra-se em nós o teu querer, cumpra-se na minha vida, na vida dos meus irmãos, Senhor. Ô Senhor, rabastalasturi, balarasti, andaremas, porque a tua palavra, ela não passará, ela irá se cumprir na minha vida, irá se cumprir nas nossas vidas, de eternidade a eternidade, em o nome de Jesus. Amém, amados? Então, queridos, a palavra do Senhor é palavra de vida, sabedoria, entendimento, cura, revelação, é tudo. É o nosso oxigênio. Tu tá mal, você tá sufocado, oxigênio. tá sem vontade de viver, tá precisando de sangue, é o nosso sangue. É tudo, é o antibiótico. A palavra do Senhor, ela é viva para todas as coisas, né? Nós somos, como é que se diz? O pastor João dizia, o crente não é burro nem ignorante, né? Então, nós não podemos ser burros nem ignorantes. Precisamos usufruir das bênçãos e exercitar o ide, amado. Pregai o evangelho a toda criatura, em tempo, fora de tempo, né? Só pedir, Senhor, me dá oportunidade. Senhor, dá uma oportunidade. Eu lembro que o pastor João sempre dizia nos voos, quando ele pegava os aviões, ele dizia, Senhor, quem será o primeiro, da direita ou da esquerda? Né? E um dia ele estava, só tinha um da direita ou da esquerda, não lembro agora, e a pessoa não falava nada, e ele ali, né? Aí ele pensou, bom, senhor, vou ler a Bíblia. Pegou a Bíblia dele, talvez pudesse ter sido uma dessa, não sei, e ali, aí o cara não aguentou. O senhor acredita nisso? Nesse livro aí? Sim, acredito. E aí começou a dar o testemunho dele, né? Então, amados, pedir para o Senhor, dá-nos oportunidade. Nos alcance aqueles que querem ter fome e sede de conhecer a verdade. Para não ficar perdendo tempo com quem não quer nada com o Senhor, né? Eu sempre digo, amados, para mim não importa quem seja a pessoa. Não importa se foi o que fez, importa se ela quer o Senhor. Eis-nos aqui, né? Eis-nos aqui para ajudar, para orar, para jejuar, né? Para ensinar e contar as maravilhas que o Senhor tem feito nas nossas vidas, nas nossas famílias. Porque aqui, amados, aqui são uma, duas, três, tem 4 famílias representadas aqui nesta sala. Mas tem muitas outras, centenas de famílias, talvez milhares de famílias, no outro lado, na tela. São muitas pessoas. Existem encontros, cultos com o pastor João, que tem 50 e poucas mil visualizações, né, outras 80. Então, quer dizer, que a palavra, o testemunho, chegou a muitos lugares e tocou muitos corações. Eu ainda continuo recebendo muitos e-mails de pessoas que conheceram as pregações, o testemunho dele, há pouco, né? Mas, olha, amados, a palavra do Senhor, ela não esquece, querido, ela não volta vazia. Ela vai irá se cumprir. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que tirar o entulho do caminho. Tenho que tirar aquilo que está impedindo do Senhor entrar e a bênção dele se estabelecer na nossa família, na nossa vida, no nosso coração. Às vezes a gente está cheio de tranqueira. Às vezes nosso coração não quer liberar perdão.
porque a gente tinha razão, né? Às vezes a gente é cheio de razão porque temos razão, porque temos razão, né? E às vezes a gente precisa limpar o coração, liberar perdão. Porque uma coisa eu aprendi na minha história de vida, amados, que de tempos em tempos eu sofria de algum tipo de maldade, crueldade muito grande. Mas eu não entendia, porque eu não agia dessa forma e nem agia com aqueles que agiam dessa forma comigo. Mas eu não entendia por que isso ciclicamente, de tempos em tempos, acontecia. Mas quando eu conheci o Senhor, eu entendi por que isso acontecia, né? E hoje, para a honra e glória do nome do Senhor, eu posso contar das maravilhas que o Senhor fez na minha vida e na minha família quando Ele entrou, quando Ele bateu na minha porta, né? Porque eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei e cearei convosco. Oh, glória! Só que para abrir, eu tenho que tirar o que do caminho? As tranqueiras, as imundícias, como se diz, as razões, né? Tudo aquilo que nos impede. Põe na cruz e perdoar aqueles que te fizeram mal. Ah, mas tu não sabe, aqueles que te devem, aqueles que falaram mal de ti, aqueles que te acusaram, aqueles que não te cuidaram, talvez sendo pais, né? Sendo esposo, sendo esposa, sendo mãe, sendo filhos, tá? Então, libera perdão, porque perdoar é mandamento, mas quem cura o coração é o Senhor. E quando Ele cura, oh glória, Ele cura, tu vai lembrar de tudo que tu passou e tu não vai sentir mais nada. E isso é maravilhoso, amados. É impressionante tu lembrar de coisas ruins que te aconteceu e tu não sentir nada, sentir alegria. De poder falar sobre aquilo, não sentir nada. E aquilo servir de testemunho, amados. Louvado seja o nome do Senhor, viu? Porque o Senhor é bom, a sua misericórdia se renova a cada manhã nas nossas vidas, né? Então, queridos, não se esqueçam. Aqui corri os olhos aqui, em João 1, diz assim, ó, 1:8. Vamos desde o 7. Este veio para testemunho, para que testificasse da luz, para que todos crescem por ele. Não era ele a luz, mas veio para que testificasse da luz. Ali estava a luz verdadeira que alumia a todo homem que vem ao mundo. Estava no mundo e o mundo foi feito por ele, e o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas a todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do varão, mas de Deus. Oh, glória! E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Então, queridos, é muito tremendo. O Senhor é bom. Oh, rasti lasturi mai andarás. Remasti andarabastor e eleremas. Ah, queridos, aqueles que orem em línguas neste momento, ore, vamos tirar um tempo de oração. Rimalastarastor e leremas. Racantou, remasti, elarastor e anderemas. Remasti andarastor e rabasti, elaramastor e anderemas. Se o Senhor der o entendimento e a revelação a interpretação das palavras, pode interpretar. Ramalarastor e lerebastaramastor e anderemas. Roma malastor balaria daradi andaramas.
Ah, Senhor, marrecatolou e ederemas. Senhor, nós estamos aqui, Senhor. Nós ansiamos pelo transbordar do Teu Espírito Santo, Senhor. Malai andarai ostorobi elarastaramasti ederemas. Ah, Senhor, traz cura àqueles que há muito estão enfermos, Senhor. Traz cura profunda àqueles que estão, Senhor, com enfermidades na alma, Senhor. Ah, Senhor, louvado seja, bendito seja o Teu nome, Senhor. Oh, ribalarabai estaramahas. Ah, Senhor, que renove, Senhor, que a medula do Teu povo produza sangue em excelência, Senhor, que sejam todos liberados, curados, sarados, em o nome de Jesus Cristo de Nazaré. Livra-nos de todo mal, livra-nos de toda peste, de toda carga viral, de toda bactéria, de todas as doenças desse século e dos séculos e do tempo que ainda há de vir. Livra-nos de todo mal, em o nome de Jesus, Senhor. Que o Teu antídoto, Pai, que a Tua vitamina, que a Tua vacina, que é o sangue, Teu sangue poderoso, Teu sangue, Jesus, ele é poderoso e é suficiente para nos lavar, limpar, purificar e santificar, no nome de Jesus. Amém. Amém e amém. Amém, amados. Que Jesus possa renovar as tuas forças, que o Senhor possa renovar a tua esperança, a que a tua alegria seja renovada, que o óleo da alegria do Senhor seja derramado do alto da cabeça até a planta dos pés, por dentro e por fora, no nome de Jesus. Amém, amados. E que Jesus ricamente possa abençoar a todos, amados. Tenha um final de semana abençoado, um feriado abençoado, que você possa estar em comunhão com a tua família no Senhor. Não importa se você estiver na praia, num retiro, diga: Senhor, o que está escrito na tua palavra é verdade, eu creio. Então, Senhor, realiza em nós, cumpra-se em nós, em mim, o teu querer. Amém? Glória a Deus, então. Amados, essa era a palavra que o Senhor colocou no meu coração para esse dia, né? Para esses dias, né? Que a palavra do Senhor não é só para um dia, né? Em nome de Jesus. Que Jesus ricamente os abençoe, os guarde e os livre de todo mal. Guarde aos seus filhos, aos seus familiares, aos seus amigos, e àqueles que ainda não têm o Senhor como seu Senhor e Salvador, que o Senhor possa dar grande livramento a todos. Em nome de Jesus. Amém, amados. Que Jesus ricamente os abençoe. Boa noite.